Saúde no ar. Informação na dose certa. Conversando com especialista. Cansaço sem explicação ou rompimento de vasos sanguíneos também pode indicar cirrose hepática já avançada, inchaço exagerado, especialmente no abdômen, e amarelamento dos olhos. São outros sintomas dessa doença, que muitas vezes é confundida apenas para quem bebe e faz uso de bebida alcoólica. Mas não só. Vamos saber as causas e as consequências da cirrose hepática aqui no nosso programa de hoje. E para esse bate-papo é o nosso convidado, o médico hepatologista Alan Rego, ele que atende lá na Cardiopulmonar. Bom dia, doutor Alan. Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes. Então vamos lá e tentar identificar aí, orientar o nosso ouvinte, qual seria a ideia, o conceito da cirrose hepática? Bem, a cirrose hepática é um grau extremo, vamos dizer assim, de agressão do fígado por um dos agentes que podem determinar essa doença. Então existia, pelo menos, e ainda hoje algumas pessoas associam a cirrose hepática exclusivamente ao consumo de bebida alcoólica. Mas há vários agentes que podem determinar esse problema. Então, os vírus das hepatites, a hepatite B, a hepatite C, a gordura no fígado, que hoje é um problema, vamos dizer assim, de importância mundial, a hepatite autoimune, que seria uma agressão do nosso organismo contra nós mesmos, e a sobrecarga de ferro no fígado, a sobrecarga de cobre no fígado, são outras causas de cirrose hepática. Então, está relacionado também à questão alimentar, hábitos de vida, pode ser também causas para a doença? Do ponto de vista de hábitos de vida, existem aí relacionados o consumo de bebida alcoólica e, mais relacionado à questão alimentar, a esteatose hepática, a gordura no fígado, que, embora durante muito tempo tenha sido uma condição muito negligenciada, hoje ganha uma importância grande pela possibilidade de relação com cirrose hepática e também com câncer de fígado. Agora, quais são as pessoas, no caso, assim, o perfil de quem mais pode ter, se está vulnerável à cirrose hepática? Bom, do ponto de vista de perfil, depende um pouco da doença que desencadeia a cirrose, né? Então, a cirrose, vamos dizer assim, é a via final de uma agressão. E se a agressão, por exemplo, for pelo álcool, o mais acometido é o homem. Se a agressão for pela hepatite autoimune, a mais acometida é a mulher. Então, depende um pouco da causa da doença que determina finalmente a cirrose. Condições metabólicas, aquela pessoa que, enfim, tem um determinado funcionamento, e também causas virais estão relacionadas? Sim, as condições metabólicas se relacionam principalmente à esteatose hepática. Hoje nós sabemos que a esteatose é uma doença metabólica. Então ela normalmente acontece no paciente sobrepeso, no paciente obeso, no paciente diabético, no paciente dislipidêmico, ou seja, tem colesterol e principalmente triglicéridos elevados. Então a questão metabólica na cirrose se relaciona principalmente à esteatose hepática. Então vamos lá, quais são os sintomas? Ou seja, como é que essa doença se manifesta e como que o paciente pode saber se tem cirrose? Bom, a cirrose hepática, ela é uma condição que pode ser, vamos dizer, graduada. Então existem estágios da cirrose em que o paciente não tem nenhuma manifestação clínica da doença, né? Em estágios mais avançados, as manifestações são acúmulo de líquido, então normalmente o paciente tem inchaço, tem edema nas pernas, tem aumento do volume abdominal pelo acúmulo de líquido abdominal, ele pode ter icterícia, então o olho amarelado, e como você colocou no início, o rompimento de vasos, a cirrose determina uma condição de formação de varizes, então varizes no esôfago principalmente, varizes no estômago, varizes no intestino, e a ruptura desses vasos, principalmente os vasos do esôfago, determina uma hemorragia. Então, a complicação da cirrose é o sangramento, a hemorragia digestiva, que pode se caracterizar por vômito de sangue ou por fezes escuras, que é o que a gente chama de melena. Uma outra condição também relacionada à cirrose é uma condição neurológica conhecida como encefalopatia hepática, que é, na verdade, uma confusão mental e, às vezes, até coma, por conta de que as toxinas que são normalmente metabolizadas, eliminadas pelo fígado, elas deixam de ser. E esse acúmulo de toxinas no sistema nervoso determina esse quadro de confusão mental e às vezes até de coma. É o que a gente chama de encefalopatia hepática. Isso pode dificultar o diagnóstico nesse caso? As pessoas estão com sintomas de cirrose, mas levam a crer que pode ser outra doença? Sim.
A encefalopatia, principalmente, ela pode ser confundida com um AVC, por exemplo, ou com uma intoxicação por algum agente. Então, sim, certamente. E o abdômen inchado, distendido, a barriga d'água, como comumente chamada, é também uma característica? Sim. A ascite, né, ou barriga d'água, é uma característica da cirrose. Normalmente os pacientes têm esse inchaço, não apenas na barriga, mas também nas pernas. É uma retenção mesmo hídrica na fisiopatologia da cirrose, ela acontece, mas se caracteriza mesmo mais pela barriga. Então a barriga d'água é uma manifestação bem clássica da cirrose. Então, com todo esse quadro, né, bem complexo, não é, claro, a doença cirrose não é só a doença de quem tem problema com bebida alcoólica, quem faz uso de bebida alcoólica. Definitivamente não é. Perfeito, definitivamente não é. E você colocou muito bem, é uma doença complexa. Sim. A cirrose hepática, ela é uma doença do fígado, mas que tem um comprometimento sistêmico, porque ela comete a formação de varizes, que é o que a gente chama de hipertensão portal, ela comete o cérebro, ela comete os rins. Então, ela é realmente uma doença multissistêmica, vamos dizer assim. E, definitivamente, ela não é uma doença do alcoólatra. Okay. Ela é uma doença de várias outras etiologias, várias outras causas. Ok, vamos saber então como é feito esse diagnóstico, os tratamentos e a possibilidade também de tratamento aqui em Salvador, tanto na rede privada quanto também na rede pública, não só em Salvador, mas para você também que nos ouve no interior do estado. Estamos aqui com um profissional especializado no assunto, que é o médico hepatologista Alan Rego. Ele vai falar sobre isso. Pedra no fígado tem ligação com a cirrose? Cecília, veja bem, eu imagino que você deva ter pedra na vesícula. Normalmente é a localização mais comum dos cálculos. Em casos assim muito pontuais, até podem haver cálculos intrahepáticos, cálculos realmente dentro do fígado, mas que normalmente se relacionam com alguma outra condição que forme esses cálculos lá. Na maioria das vezes são cálculos na vesícula. E a conduta aí, como você falou que precisa operar, é realmente essa. Os cálculos na vesícula, a indicação é a indicação cirúrgica, é retirada da vesícula, até para evitar uma complicação de uma possível infecção ou de um possível deslocamento desses cálculos para a via da bile ou passando pelo pâncreas, causando uma pancreatite. Então, assim, a orientação é justamente essa, é cirúrgica mesmo. Ok. Bom, o exame pode ser clínico, né? Pelas características, o exame clínico, pelas características apresentadas pelo paciente, mas o diagnóstico fechado, tem algum exame específico para diagnosticar a cirrose? Tem. O diagnóstico da cirrose ele é justamente uma composição mesmo da história do doente, do exame clínico e dos exames de laboratório, de imagem e endoscópicos. Então, normalmente, nós temos uma avaliação de laboratório, exame de sangue, né, para começar uma ultrassonografia do abdômen e uma endoscopia digestiva. Com esses exames em mãos, nós temos como definir se realmente o paciente é ou não é cirrótico e, inclusive, assim, definir o estadiamento dessa doença, né? Porque ela também é graduada do ponto de vista da gravidade. E existem pelo menos 2 classificações de gravidade e a gente consegue, através desses exames, também definir se o paciente tem um estágio inicial, um estágio intermediário, um estágio mais avançado da doença. Então, seria sangue, ultrassonografia de abdômen inicialmente e endoscopia. E como é que ela funciona? Ela se instala, ela é progressiva, é silenciosa? Quanto tempo até para chegar num estágio mais grave? Enfim, vai aparecer como e em que momento da vida da pessoa? Perfeito. Existe uma série de fatores aí que podem determinar uma variação desse tempo. Mas, em linhas gerais, é uma doença que, para se manifestar mesmo com manifestações clínicas, ela tarda vários anos. Né? Nós temos, por exemplo, pacientes que foram contaminados com o vírus hepatite C há 20, 30 anos atrás e que se manifestam agora como cirróticos. Então, existe uma relação aí de um tempo longo. E, muitas vezes, a doença é silenciosa. Então, ao longo do tempo em que a cirrose ainda não se instalou, o paciente não tem nenhuma sintomatologia. Às vezes, uma fadiga, um cansaço, mas que isso no mundo atual, praticamente todo mundo tem, né? Em função das atividades do dia a dia, enfim. Então, não é uma característica assim, específica da doença. Quando se observa nos exames de laboratório alguma normalidade maior, ou do ponto de vista clínico, o paciente já se apresenta com alguma descompensação, encher a perna, estou notando que minha barriga está maior, né? Tenho algumas anormalidades no meu exame, sangrei, isso sinaliza mais, de maneira mais objetiva a doença. Mas muitas vezes ela pode realmente se passar assintomática, a menos que você tenha uma avaliação constante, pelo menos de um exame de laboratório, que aí nós comecemos a observar, os exames do fígado estão alterados, o hemograma está alterado, Sim. Então tem como, antes de realmente se manifestar tão descompensado, da gente prever a doença. E esse tempo até que o diagnóstico seja fechado e se inicie o tratamento adequado,
que tipo de comprometimento isso vai trazer para o organismo como um todo. Mas até ele chegar lá, como suspeita. Exatamente, mas até ele chegar lá, e aí é que realmente a demora pode acontecer. E quais são os riscos disso? Existem riscos até, inclusive, de morte, porque essas complicações que eu citei da cirrose, quem tem água na barriga pode fazer uma infecção da água, né, do líquido abdominal, que a gente chama de peritonite. Então, isso é um quadro infeccioso. Isso pode, se não tratado, realmente evoluir para o óbito. Um sangramento digestivo num local onde você não tem uma imediata atenção de saúde também pode evoluir para a morte. A encefalopatia hepática pode evoluir para o coma e para a morte. Então, assim, são determinadas condições que exigem uma intervenção médica muito rápida. E esse tempo aí realmente é um tempo bem crucial. Agora, dor, fígado dói? Normalmente, fígado não dói, né? As causas de dor podem se relacionar com alguma distensão do fígado, algum aumento mais abrupto do volume do fígado ou pedra, cálculo na vesícula. São as causas de dor normalmente relacionadas ao fígado. A dor dessa ouvinte é uma dor do lado esquerdo, né? O fígado está do lado direito, abaixo da última costela, mais ou menos nessa localização. A dor dela é do lado esquerdo e uma dor alta, abaixo da mama. Então, e que piora, inclusive, com a mobilização. Então, provavelmente isso não é uma dor do fígado. Acho que realmente, como você colocou, tem que investigar para definir o que é e estabelecer um tratamento, mas provavelmente isso não é do fígado. Vamos lá, então, o tratamento, depois que é feito o diagnóstico, com o exame específico, clínico e também com os exames, né, indicados pelo profissional, qual é o tratamento? Quanto tempo leva? Se pode variar, enfim. Perfeito. O tratamento da doença hepática, ele vai obviamente depender da causa da doença. Então, por exemplo, se é uma doença causada por uma hepatite causada pelo vírus B, uma hepatite causada pelo vírus C, normalmente se trata a doença viral. Se é uma hepatite autoimune, ou seja, uma agressão do organismo contra ele mesmo, se trata a hepatite autoimune. Se é uma sobrecarga de ferro, se é uma sobrecarga de cobre, se trata a sobrecarga. Agora, a partir do momento que a cirrose está estabelecida, independente da causa que levou à doença, essas manifestações comuns, a água na barriga, o inchaço na perna, o sangramento por variz, isso é um tratamento único. Aí vai depender, na verdade, da causa que levou ao problema. Então, existem medicamentos, né, que compensam a doença. Então, nós conseguimos, na maioria das vezes, deixar o doente mais bem controlado do ponto de vista do inchaço, conseguimos tratar por via endoscópica as varizes de esôfago, evitando recorrência de sangramento, conseguimos evitar a encefalopatia hepática. Então, existem, sim, tratamentos mais assim, específicos para cada causa da cirrose e o tratamento, vamos dizer assim, mais genérico para a doença em si, independente da causa. Tem cura ou só controle? Bom, a cirrose, uma vez instalada, ela não tem cura, né? Apesar do fígado ter uma capacidade regenerativa, a partir do momento em que a doença se instala, isso aconteceu porque a capacidade regenerativa do fígado foi menor do que o agravo causado pelo problema. Então, o fígado perdeu, vamos dizer assim, nessa briga de braço. E a partir do momento da cirrose instalada, ela não tem cura. Vai ser como a hipertensão, como a diabetes, vai ser uma doença de uso de medicamento contínuo e que se tenta deixar o doente controlado, compensado, mas não curado. E vamos saber o que ele precisa fazer, até para prolongar a sua vida e uma vida com qualidade. Tem a pergunta aqui da ouvinte Jaci, ela disse, ela quer perguntar o seguinte, o esposo dela bebe muito, ele tem novo, tem 32 anos, e ela quer saber se isso pode prejudicar, ele pode vir a ter uma doença crônica. Sim, certamente. A ingesta de bebida alcoólica, ela certamente se relaciona, especialmente se ele é jovem e se mantém um ritmo desse de ingesta ao longo de algum tempo de vida, certamente ele pode evoluir para um quadro de doença hepática no futuro. A Bárbara diz o seguinte, ela acabou de sair de um tratamento da hepatite C, ela fala aqui de três medicações que ela tomou, e se ela tem risco após o tratamento, mesmo assim desenvolver cirrose. Veja bem, se o tratamento foi estabelecido antes que a cirrose existisse e se conseguiu erradicar o vírus, obviamente que o fator aí que determinaria a evolução da doença para a cirrose foi eliminado. Então, se o tratamento aconteceu antes da cirrose se estabelecer, certamente você não vai evoluir para a cirrose. Se o tratamento já foi instituído com a cirrose definida, com a cirrose existente, ela não se reverte. Gisele quer saber, além do álcool, que outros alimentos podem levar à cirrose hepática? Veja bem, do ponto de vista de alimento, a relação do álcool seria com a gordura no fígado, com a esteatose hepática. Então, seriam os alimentos que determinassem aumento do açúcar, aumento do triglicérides, aumento do colesterol. Então, normalmente, açúcares mesmo, massas, gorduras, mas não seria uma relação direta do alimento com a cirrose. Aí, precisaria passar pelo estágio da esteatose hepática, da esteatohepatite, enfim.
É isso mesmo que fala aí a Andréia, né? A gordura no fígado se pode causar cirrose, e o Alan já está respondendo. Sim, gordura no fígado pode causar cirrose. É uma causa hoje bem definida, e inclusive não apenas cirrose, mas também câncer de fígado. Então, assim, eu realmente chamo a atenção das pessoas que têm esteatose hepática que valorizem essa condição e que procurem um hepatologista. Festas, férias, as pessoas acabam comendo mais, bebendo mais, e aí pode ter uma crise aguda? Sim, pode. Crise aguda relacionada à comida, assim, relacionando fígado com comida, não teria assim, uma relação tão direta, né, de uma agressão aguda do fígado por alimento. As agressões agudas ao fígado elas podem serem determinadas por bebida alcoólica. Existe uma condição chamada hepatite alcoólica aguda. Então, normalmente, excessos de bebida alcoólica. Atenção em relação também a esses agentes que, às vezes, podem ser agressivos, como chás que nós não conhecemos, como ervas que nós não conhecemos, como esses suplementos hoje alimentares, esses suplementos esses medicamentos para perder peso. Então, isso pode realmente causar um agravo assim, mais agudo ao fígado. No caso dessa ouvinte, eu imagino que ela tem uma manifestação mais dispéptica, mais realmente relacionada ao estômago, relacionada ao processo digestivo. Quando a gente fala de aumento do volume abdominal na cirrose, é necessariamente um aumento do volume abdominal por água. Não é por distensão gasosa, por empachamento, não. É por líquido mesmo. Então, eu acho que na condição dela não tem assim, nada relacionado à cirrose, não. Certo. Rapidamente aqui, a participação pelo WhatsApp, um ouvinte que não se identificou, falou de pedra nos rins. Esse pode ser um outro assunto, outro momento para que a gente possa falar. A ouvinte Iraci do Cabula, ela disse que já foi paciente do Dr. Alain, está sentindo agora uma saliva seca, a esofagite voltou. Podemos falar isso também em outro momento. A ouvinte Bárbara falou que o filho dela de 13 anos teve que se submeter a um transplante. Ela falou que é uma doença que, inclusive, alertando aos pais para um tipo de hepatite, né? Perfeito. Aí, nesse caso, ele pode ter realmente assim, uma malformação congênita que determinou um quadro de cirrose, né? Foi hepatite autoimune. Exatamente, é isso que eu ia comentar. Ou justamente hepatite autoimune, que a hepatite autoimune ela tem dois picos. Ela tem um pico realmente no paciente jovem e um pico mais na meia-idade. Então, é uma outra causa de cirrose. Ok, então a gente conclui dizendo exatamente isso. Se a cirrose não tem cura, mas pode ter tratamento, acompanhamento, qual é a dica? Como o paciente diagnosticado com cirrose tem que ter uma qualidade de vida, hábito de vida? Qual a indicação? Eu acho que o paciente que tem um diagnóstico de cirrose, em primeiro lugar, ele tem que ter um acompanhamento muito regular. Porque existe uma labilidade muito grande entre hoje o paciente está bem compensado, está ótimo, mas amanhã ele pode descompensar completamente e isso é muito sutil, assim, é preciso que tenha alguém que tenha uma percepção muito fina dessa situação para que rapidamente se consiga reverter. Do ponto de vista de hábitos, obviamente a abstinência do álcool, né, a restrição do sal é uma outra orientação que sempre se faz nos pacientes cirróticos e a restrição, muitas vezes, também de carne vermelha, em função do risco maior de encefalopatia hepática relacionada à ingesta de carne. As medicações, obviamente, que na maioria das vezes também são necessárias e de uso contínuo e regular, e o acompanhamento médico. Centro de referência aqui na área pública, Hospital das Clínicas? Eu acho que o grande centro de referência hoje em Salvador é o Hospital das Clínicas. Existe algum acompanhamento também no Hospital Roberto Santos, né, alguns ambulatórios, mas eu acho que as clínicas ainda é assim, o grande centro de referência em hepatologia em Salvador. A gente quer agradecer a cardiopulmonar, que também aí pode fazer o atendimento no setor privado, ao médico Alan Rego, que esteve aqui com a gente, simpatia, humanidade. Muito obrigada. Obrigado a vocês, Patrícia, e estou à disposição. Muito obrigada a todos os ouvintes que fizeram com a gente o programa Saúde no Ar de hoje. Essa entrevista vai estar lá postada no nosso portal www.portalsaudenoar.com.br. Voltamos amanhã com muito mais para você. Saúde no Ar. Informação na dose certa.